Irmãos, estou aqui com a nova revista da EBD, que a nossa irmã Vera gentilmente nos concedeu para o João. E feliz é a igreja que ainda possui uma escola bíblica dominical. O que tem sido pregado por aí, irmãos, é absurdo. E uma igreja que tem discernimento, uma igreja que conhece a verdade, ela não é enganada. Então, felizes são aqueles que não abandonaram, que não deixaram de lado o estudo sistemático da palavra de Deus, seja na EBD, seja no discipulado, e que não se renderam aos modismos, não se renderam às falsas promessas de uma prosperidade sem orientação bíblica. Louvado seja Deus por essa igreja, pela sua iniciativa e pela sua característica. Quero saudar os irmãos que estão também nas redes sociais mais uma vez. Seja bem-vindo a esse culto, a essa igreja de 98 anos de idade, que em 2022 fará, se Deus quiser, 100 anos de idade. Bênção para nós e bênção também para aqueles que fizeram parte, fazem parte dessa história. Irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre o tema a graça recusada. Não é incomum e não é corriqueiro falarmos sobre isso, porque isso é uma realidade diária, que todos os dias pessoas na face da terra recusam a graça de Deus. Então quero ler um texto com os irmãos, quero ler dois textos. Primeiro quero ler Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Lucas 23, Evangelho de Lucas. Lucas, o médico do Senhor, o doutor que Deus chamou para o ministério. Lucas 23, versículo 39 ao versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que tem feito em nós, ó, daquilo, ó Pai, que ninguém pode fazer. A palavra que santifica, a palavra da verdade, a palavra que mostra realmente quem somos e quem realmente o Senhor é. Que essa palavra, Pai, possa abençoar vidas, primeiramente a nossa, que estamos aqui nessa manhã, e que o Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada coração, discernindo os pensamentos e intenções do coração, como a Tua palavra sempre fez e sempre fará. Ela é viva e ela é eficaz. Assim nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui estamos diante de um dos episódios mais interessantes do Evangelho de Lucas. O nosso Jesus amado estava pendurado na cruz por nós. Tinha sido julgado como um malfeitor. Tinha sido colocado como se fosse um criminoso de alta periculosidade por nossa causa. E estava ali na cruz com dois ladrões que de fato eram criminosos,
que de fato tinham cometido delitos. E ali Jesus, agonizando na cruz, ele teve tempo para derramar graça em mais uma vida. Mas eu não quero falar nesse momento e nessa mensagem hoje sobre o homem que recebeu a graça na cruz, que recebeu o perdão e uma promessa que todo ser humano deveria pensar em tê-la: a promessa de uma vida eterna. Pessoas têm vivido nessa terra, irmãos, como se fossem aqui eternos, se esquecendo que após essa vida existe uma eternidade. E a primeira coisa que vai acontecer para cada um de nós é que nós seremos julgados pelo aquilo que nós vivemos. Todos comparecerão ao tribunal de Cristo. As pessoas se esquecem disso e vivem como se nada pudessem alcançá-las, como se não houvesse lei, como se não houvesse um justo juiz, como se não houvesse um Deus no céu que é soberano e que nas suas mãos está todo o poder. E aqui estamos diante do malfeitor que ousou recusar a graça. Jesus estava ali e os dois tinham a mesma oportunidade. Os dois tinham a mesma chance de perdão. 50% e 50%. Ou melhor, 100% e 100%. Mas o da direita decidiu no seu coração ir para o caminho da fé e creu em Jesus naquele momento. Ele foi sentenciado pelos seus crimes na terra, mas foi justificado por causa da sua fé. É por isso que nós devemos pensar mais nas coisas de cima do que nas coisas de baixo. Porque as coisas de baixo são temporais, inclusive as provações. Mas as que são de cima são eternas. Aquele homem da esquerda não pensou assim. Preferiu ir para o caminho da murmuração, da incredulidade e da indiferença em relação a Cristo. O caminho que muitas pessoas têm optado seguir. E os frutos têm vindo por causa disso. Aquele homem blasfema de Cristo, mesmo sabendo ou tendo uma ideia de quem Jesus de fato era e o que Jesus fez naquele lugar em 3 anos do seu ministério. Igualmente hoje pessoas têm feito a mesma coisa. Tem uma ideia do que Jesus fez, tem uma ideia do sofrimento dele na cruz, mas preferem a incredulidade, preferem a idolatria, preferem a corrupção, preferem os maus feitos ao reconhecerem o que Cristo fez por elas na cruz. Esse é o perfil desse ladrão da esquerda, perfil de muitos, espalhados em várias nações, em várias línguas, pobres ou ricos, brancos ou negros, pessoas que têm recusado a graça sistematicamente todos os dias, com as suas atitudes e com as suas palavras. E ali estava o ladrão da cruz da esquerda, orgulhoso, soberbo e recusando a graça. E ele disse: olha, desce da cruz. Se você realmente é o Cristo, se você realmente é o que você diz ser, diz, zombando de Jesus, ele recusa a graça sumariamente. E aqui eu quero destacar o que pessoas nesse momento da história ainda continuam a fazer. Mesmo debaixo de uma pandemia que alcançou o mundo inteiro, que ceifou milhares de vidas, que quebrou a economia de diversos países,
continuam soberbos, continuam com a mesma arrogância, achando que podem viver sem Jesus e que há vida sem Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã que não há vida sem Jesus. Você está enganado. Você está sendo iludido por Satanás nesse tempo. Quando você ainda acha que a sua vida sem Jesus, de fato, tem algum tipo de prosperidade. Você pode ter um dinheiro na sua conta, em alta conta. Você pode ter uma estrutura financeira confortável. Mas sem Jesus, você é como um vento, ou como uma folha caída ao vento, e que a moinha espalha. Pessoas que têm recusado essa graça, mesmo sabendo que ela está entre elas. Pessoas que não têm reconhecido espiritualmente a grandiosidade do amor de Deus, que preferem uma vida afastada do caminho da cruz e afastada das promessas de Jesus para elas. Preferem as promessas do mundo, dos políticos, da economia e de falsos amigos. Se afastam da comunhão da igreja deliberadamente, porque acham que fora do reino de Deus e da sua igreja existe uma vida realmente abundante. Quero te lembrar do que Eva fez, para que eu e você não caiamos nessa. Quando a serpente, usada por Satanás, persuadiu Eva, ele disse para ela: não é bem assim. Você pode fazer o que você quer. Você pode ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, você discernirá tudo e você saberá sobre tudo. E quando ela come daquele fruto e dá ao seu esposo, os dois se envergonham da sua nudez e verificam que continuam sendo pó, e continuam sendo falhos agora, e continuam sendo e agora se tornam mortais, perecíveis, e sentem a vergonha do seu erro. Deus não os abandonou, diz a Bíblia, mas eles foram expulsos do jardim do Éden, e um anjo veio para lavrar aquele jardim contaminado. Pessoas sendo enganadas todos os dias, mesmo aquelas que têm uma noção da palavra de Deus, mesmo aquelas que já participaram de igrejas e que sabem de forma grande ou pequena sobre o que Jesus fez por elas, estão recusando a graça, estão agindo igualmente aquele homem da cruz, estão recusando o presente que Jesus os concedeu. E isso tem levado, irmãos, pessoas a uma vida desordenada, a uma vida sem princípios, a uma vida sem valores, a uma vida onde os valores familiares são cada vez mais apequenados, soltos, vazios, porque não são mais norteados pela palavra de Deus. Esse homem representa esse alerta para todos nós, você que está na internet e você que está aqui, eu também. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mas infelizmente, por ser pecador e por ser falho e por poder ser enganado por Satanás, eu posso recusar essa graça. Não só uma vez, como esse homem fez na cruz, mas todos os dias. Se o homem da direita recebeu a promessa de que iria inaugurar o paraíso com Jesus, do que foi feito do outro homem? Qual a promessa que ele recebeu? Qual o perdão que ele teve? Nenhum perdão.
Porque está escrito claramente em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça para sempre, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? É isso. Aquele homem perdeu a visitação de Deus na sua vida, como muitos têm perdido. Deus tem visitado a sua casa, Deus tem visitado as suas enfermidades, Deus tem visitado a sua parentela, e você continua na mesma posição diante dele, fria, calculista, indiferente, negligente, agindo exatamente igual a esse homem da esquerda da cruz. Esse homem, com as suas atitudes, somente o que ele teve foi ouvir que Jesus justificou o seu companheiro. Mas eu quero ler, irmãos, outro texto que amplifica essa recusa da graça, porque existe uma recusa da graça individual e existe uma recusa da graça coletiva, que pode ser de uma cidade, que pode ser de uma família, que pode ser de um país. Lucas capítulo 19, verso 41 ao verso 44. Lucas 19, versículo 41 ao versículo 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aqui Jesus estava profetizando sobre Jerusalém, e somente há duas passagens que eu me lembro, pelo menos, que Jesus chora: essa e a de Lázaro. Ele sobe no monte em Jerusalém e ele vê a miséria espiritual de Jerusalém, mesmo sendo uma cidade tão religiosa. Ele olha para a realidade cruel de Jerusalém, ele olha para a falta de entendimento do que Deus estava fazendo. E ao contrário de se aproximarem da palavra de Deus, aquele povo estava, ou parte dele, estava incitando o Império Romano para Jesus ser preso e ser morto. Jesus chora e começa a profetizar: Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem a paz que deveria estar com você, mas isso está encoberto para os seus olhos, porque dias virão que você será cercada, que o templo será destruído e que vocês se tornarão escravos mais uma vez. E quando Jesus morre e ressuscita anos depois, isso acontece. Através de Tito, o general romano, o templo de Jerusalém é destruído e não sobra pedra sobre pedra. A cidade cercada, a cidade entrincheirada, e os judeus são humilhados pelo Império Romano. Aqui eu quero destacar a graça recusada no meio de famílias.
no meio de nações. A história vai dizer, e não eu, que missionários no passado vieram a essa nação, da Holanda, da Inglaterra, e foram expulsos dessa nação, porque traziam o evangelho verdadeiro, traziam a palavra de Deus àquela nação chamada Brasil. Mas o Brasil fez uma opção histórica e está pagando o preço até hoje. Faça um olhar rápido sobre as nações onde o evangelho chegou, e você vai perceber que essas nações prosperaram e têm os melhores índices educacionais e socioeconômicos do mundo. Países que foram colonizados por cristãos que proclamavam a Bíblia em espírito e em verdade. A graça que recusamos. E até hoje famílias inteiras, cidades inteiras, povos inteiros têm recusado essa graça. E o que acontece quando se recusa a graça? Não se tem salvação, porque a salvação é por meio da graça. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 6, e capítulo 2 fala sobre isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando recusamos a graça, estamos sem a menor noção, nos auto-sentenciando. Que foi o que aquele ladrão da cruz da esquerda fez. Por causa da sua atitude, por causa da sua postura em relação a Cristo, ele não recebeu a mesma promessa gloriosa que o seu companheiro da direita recebeu. Também, irmãos, eu quero terminar destacando uma coisa, e aí eu quero falar de nós, cristãos. Talvez nós não estamos nesse grupo de pessoas que recusaram e que têm recusado a graça até hoje. Mas talvez estejamos nesse tempo barateando a graça e vivendo sem a menor perspectiva de crescimento espiritual, sem a menor perspectiva de ganhar almas para Jesus, sem a menor alegria de servir a Deus e sem o menor interesse de contribuir para o crescimento do reino de Deus. Isso é baratear a graça. Isso é negligenciar a graça. Paulo vai dizer em Gálatas que nós não devemos usar de forma errada a graça, e de usar essa graça que nos liberta com o mau uso da liberdade ao qual nós usamos. Quando nós negligenciamos a graça, nós estamos tendo um mau uso dela em nossa vida. Irmãos, essa pandemia, ela trouxe várias situações ruins para as nações. Mortes, sofrimento, perdas econômicas, quebra do sistema financeiro em alguns lugares. Mas ela veio também mostrar para mim e para você que se nós vivíamos de aparências em casa, essas aparências foram derrubadas. Porque ficamos 6 meses em casa, e ali a pandemia mostrou um raio-x de quem estava vivendo de fato na graça ou não. Se uma coisa boa que essa pandemia fez foi nos tirar da aparência, a aparência foi embora. Quem estava firme com Jesus ficou firme, e quem não estava voou. Essa pandemia tirou de nós a
arma que tínhamos de aparentar quem nós éramos. Essa pandemia veio para nos mostrar realmente como estávamos, como estamos e realmente quem somos. Não há lugar mais para aparência, não há lugar mais para esconder, nem do Senhor, nem das pessoas, a nossa real motivação que temos. Tudo está descortinado para nós. E eu quero terminar essa palavra citando uma parábola do pastor Rodrigo Silva, pastor e arqueólogo Rodrigo Silva. Ele conta uma parábola que aconteceu num tempo antigo do Velho Oeste, onde um homem cometeu um crime. E esse homem foi sentenciado pela justiça a ser morto por enforcamento. Naquela época havia esse tipo de morte. E isso chega ao governador daquela província. E aquele governador, ele decide dar uma carta de perdão àquele homem que estava preso. Então ele se disfarça de pastor, de um reverendo, e ele vai até aquela penitenciária, aquele presídio, aquela prisão, com uma carta de perdão àquele homem que cometeu aquele crime. A história diz que quando aquele governador disfarçado de pastor chega e querendo uma audiência com aquele homem, para ouvir aquele homem e para em seguida dar a carta de perdão àquele homem ofendeu aquele governador, insultou aquele governador e partiu para cima daquele homem. Então o homem passou segurança, decidiu sair daquele lugar. O carcereiro vira para ele e diz: você está louco? Como é que você faz isso? Você sabe quem estava ali e que ia te dar uma carta de perdão para você ser solto, para você ficar livre? Não, não sei. Aquele homem era o governador da província. Então o tempo passou e aquele homem foi levado ao tribunal para a sua sentença final. E quando deram a palavra para ele dar as suas últimas considerações, últimas palavras, ele disse: eu não vou para a forca por causa dos meus erros, mas vou para a forca porque rejeitei o perdão e a ajuda de alguém. Eu quero dizer a você que está aqui nessa manhã, você que está aí na internet: ninguém vai ser condenado eternamente por causa dos seus pecados, porque pecados podem ser perdoados. 1 João capítulo 1: se vocês confessarem os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar os vossos pecados e as vossas injustiças. Ninguém será condenado eternamente por causa de pecado, mas porque rejeitou a graça um dia. Por isso, irmão, porque um dia Jesus visitou, porque um dia o Espírito Santo bradou no seu coração e você não creu, você não acreditou, você negligenciou, você ignorou a palavra de Deus. É por isso que pessoas serão condenadas, não porque pecaram, não porque falharam, porque se fosse por isso, Davi iria para o inferno. Pessoas ficarão afastadas de Deus para sempre porque rejeitaram a graça. A graça veio, a graça alcançou, a graça falou ao seu coração e você negligenciou, você negou a graça, publicamente e internamente. É por isso que pessoas ficarão fora do reino de Deus, não porque pecaram, não porque falharam diversas vezes na vida, mas porque rejeitaram a graça. Não quiseram parar para ouvir acerca da palavra de Deus.
E a palavra de Deus, irmãos, é uma pérola. Mateus capítulo 10, Jesus manda 70 discípulos e dá uma ordem muito clara para eles: vão de casa em casa, pregue o reino de Deus. Quem não quiser, tire a poeira dos seus pés e vá para outra casa. Porque o evangelho não é brincadeira, não. O evangelho é graça, o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. O evangelho não pode ser barateado, comparado a qualquer religião, comparado a qualquer ideologia, comparado a qualquer filosofia humana. O evangelho é único, é puro, é verdadeiro, é santo e é eterno. Amém, igreja? Isso é evangelho. Por isso a graça não pode ser rejeitada, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quem rejeita a graça não sabe nem tem ideia do que está fazendo. Está completamente enganado e cego, pensando que essa vida aqui é a melhor e a principal. Não é. Salmo é claro conosco, Salmo 90. A duração da vida de um homem é 70 anos. Alguns pela sua robustez chegam aos 80. E depois o resto é canseira e enfado. Somos pó e retornaremos ao pó. Outros têm se prevalecido dessa passagem de Jesus para dizer: não, deixa eu viver como eu quero viver. E quando eu estiver bem velhinho, quando eu estiver em cima de uma cama, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Não haja assim, porque essa passagem não é um padrão, essa passagem é uma circunstância. Por isso Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador quando você estiver velho, quando você estiver já com netos. Não, lembra-se do teu Criador quando você ainda é jovem, porque os dias são maus e depõem contra mim e contra você. Eu quero fazer uma oração nessa manhã, e você que está aqui nesse lugar, ou pelo Facebook ou pelo YouTube, foi pregada a palavra. Agora é comigo e com você. Você não está mais na ignorância, você não está mais na inocência. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe bem. E se não sabia, você agora sabe um pouquinho mais da importância da graça. A graça não pode ser barateada, negligenciada ou recusada, porque é o maior erro que um homem cristão ou não pode fazer é usar a graça de forma errada, usar a graça para pecar, usar a graça para negligenciar o reino de Deus, com uma falsa liberdade, com uma liberdade que não glorifica a Deus. Saia desse engano. Nessa pandemia, cristãos devem ficar ainda mais fortes, porque vizinhos seus, amigos seus, parentes seus precisam ver você forte. Porque a quem vão recorrer? Aos programas de TV? A quem vão recorrer? Se os crentes não saberem e não discernirem que esse tempo é um tempo profético, o que vai acontecer? Pessoas dependem, ainda que indiretamente, da alegria espiritual que você tem. Pessoas dependem, ainda que indiretamente, da firmeza da fé que você tem. Porque quando estiverem desanimados,
prostrados, desesperançosos, olharão para você e dirão: ainda vale a pena servir a Deus. Aleluia, ainda vale a pena seguir Cristo. Porque eu vejo naquele irmão, naquela irmã, uma constância, uma perseverança, uma fé inabalável. E eu me entristeço, irmãos, quando alguém olha para mim e me vê um crente abatido, um crente sem esperança, um crente que não tem palavras saudáveis da sua boca para dizer o outro, que só murmura, que só questiona, que só coloca as coisas para baixo. Eu preciso ser alguém que um dia foi alcançado pela graça, que entendeu que a vida com Jesus é uma vida com problemas, é uma vida com dificuldades, mas é uma vida abundante. Amém? É uma vida abundante. Por isso eu não preciso do que o mundo me oferece para ser feliz. Sou feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás, embora com tentações me tente derrubar, mas mesmo assim, sou feliz com Jesus. Eu quero orar por você que está aqui e você que está aí na internet. É o seu momento com Deus agora. Você não está aí na rede social à toa. Deus te incomodou de alguma forma para você estar aí. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, até importante, mas Deus te trouxe a esse lugar agora, seja virtualmente ou presencialmente agora, para que você não incorra no erro do ladrão da esquerda, para que eu e você nos quebrantemos, porque está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele não rejeita, Ele não despreza um coração contrito. Que você entenda que a sua vida com Jesus será muito melhor. Não te ofereço um evangelho sem problemas, sem possibilidade de enfermidades, mas te ofereço um evangelho que te dá alegria no Espírito Santo, que te dá paz, que traz à sua vida a justiça. Obrigado, Pai, nessa manhã, Deus, por nos levar a essa palavra. É o Senhor e não nós que conduz tudo. E nesse momento, Pai, quero orar por pessoas que estão agora, seja aqui ou em qualquer lugar desse mundo, com os seus corações agora voltados para a Tua palavra, para o perdão eterno que o Senhor tem para cada um de nós, para a graça que se manifestou naquela cruz ensanguentada. E nessa manhã, Pai, colocamos essa vida em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, não por nós, mas por causa da Tua palavra, que o Senhor fala ao coração do homem. E que nessa manhã, Pai, pessoas possam tomar uma decisão, ó Deus, corajosa, porém certa, de seguirem ao Senhor, de não serem como aquele jovem rico que tinha muito conhecimento, muito dinheiro, religiosidade, mas quando o Senhor o convidou para segui-lo, ele rejeitou a graça e ficou para trás. Ó Deus, nos abençoe nessa manhã. Continua falando ao resto do dia o nosso coração, ó Deus. Não nos deixa cair no caminho, ó Pai, da negligência, nem da indiferença espiritual. Muito pelo contrário, ó Deus, acenda esse fogo, ó Deus, esse fogo interior, aquele fogo que o Senhor requereu à igreja de Laodiceia. Que você seja frio ou quente, mas nunca morno, porque eu vomitar-te-ei da minha boca. Aqueça nosso coração para o Evangelho, Senhor. Esse tempo não é tempo, ó Deus, de voltar para trás.
esse tempo é um tempo que nós vamos fincar ainda mais a bandeira do Evangelho. Abençoa o Brasil, ó Deus. Dê uma oportunidade a essa nação, Pai, de rever os seus conceitos, os seus valores e abraçar o Evangelho e abraçar a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e que nessa manhã podemos e possamos ser avivados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.